Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Uma noite qualquer, em um outro lugar bem evitado na cidade, um lugar que era bem escuro, com pouca iluminação pública, o asfalto já todo esburacado e aonde parecia que não chegava luz solar. Era um lugar muito úmido. As casas e pequenos prédios envelheciam muito rápido. Quem morava ali sofria com o mofo por toda a casa, o mau cheiro e a infestação de animais, um péssimo lugar para morar. No final dessa rua existia um pequeno túnel. Media menos de 1 quilômetro de comprimento, mas já foi uma importante rota para pessoas que vinham do centro da cidade. Era um ótimo atalho para cortar caminho. Mas nessa noite, algo aconteceu. Devido às enormes chuvas que assolaram a cidade nos últimos meses, a água tinha se infiltrado em sua estrutura e ela cedeu, fazendo parte do túnel desabar. Quando isso aconteceu, as pessoas da vizinhança pediram ajuda desesperada. Existia um homem que dormia ali dentro do túnel. Ele tinha um carro muito velho. Estava abandonado bem encostado em um lugar do túnel. Ele dormia ali os dias. Era sua casa. Todos os moradores locais o conheciam como Seu Gerges. Um homem barbudo, mas bastante simpático. Durante os dias, ele vendia balas pelas ruas. De noite, voltava para o seu carro e ficava descansando, ouvindo seu rádio de pilhas. Os bombeiros escavaram e limparam aquela parte. Do Seu Gerges, só encontraram um carro e alguns pertences. O homem não estava lá, embora ele tivesse sumido no mundo. Desde esse dia, as pessoas nunca mais tiveram notícias dele. Meses mais tarde, o túnel fora reaberto. Mas é assim, se passarem 30 carros e motos por ele durante o dia, é muito. Mais de moradores locais mesmo. As pessoas evitam esse lado da cidade e o túnel. Ainda mais que depois da morte do Seu Gerges, diziam que ele se tornou assombrado. Eu era novo no emprego. E como todo funcionário que ainda está na experiência, eu precisava me empenhar mais do que os outros veteranos, que adoravam passear pela empresa e empurrar o serviço para depois, caindo sempre no colo dos novatos. Naquele dia, eu estava fazendo algumas horas extras e estava muito atrasado para ver o meu time jogar na televisão. Era uma rodada importante do campeonato. Precisávamos desesperadamente da vitória. O empate não serviria. Quando finalmente terminei os meus afazeres e deixei tudo na mesa do meu chefe, eu peguei o meu celular e vi que tinha algumas mensagens não lidas. Uma delas me preocupou bastante. Estava escrito: está rolando uma blitz na rua principal. O trânsito está todo parado. Quem passar por ali vai demorar horas para conseguir chegar em casa. Vá pela rua do túnel, se quiser ver o seu time jogar. Mas só cuidado com a lenda do assassino que ronda e mata as pessoas que passam pelo túnel. Brincadeirinha, hahaha. Mas que droga. Logo hoje essa blitz. Eu não estava acreditando no meu azar. Mas ir pela rua do túnel
que era um lugar um pouco afastado e evitado, mas que era bem tranquilo em relação ao trânsito. De noite poderia ser muito perigoso por conta dos assaltos. Achei que se eu passasse com os vidros levantados e rápido, não correria muito perigo. Um amigo do trabalho já tinha me dito que eu usava aquele atalho de vez em quando, justamente para ir na casa de uma amiga. Ele não revelava detalhes, mas nas entrelinhas você pode perceber o que ele queria dizer. E nada aconteceu com ele até hoje. Acreditava ser seguro. O relato a seguir vou contar de uma maneira breve e para não restar dúvidas. Já me perguntaram essa história diversas vezes, e em todas eu contei sem gaguejar, com medo ainda, e um enorme frio na alma. Mas eu contava. Poderia ser um jeito mais fácil de me livrar dos pensamentos daquela noite. Então, naquele dia no escritório, de noite, peguei minhas coisas, a chave do meu velho Peugeot e fui para casa, cantando o hino do meu time. A temperatura estava amena, mas eu já senti o frio chegando junto com o sereno, que caía forte, dificultando um pouco a visão, ainda mais na parte escura da cidade, aonde se localizava o túnel, quase desativado. De longe, quando eu estava chegando na rua, iluminando bem, se notava as paredes todas pichadas e água escorrendo pela lateral toda dela. Pensei na hora, será que é seguro? Isso já caiu uma vez. Mas já que eu estava ali, tinha que ir em frente. O assassino do túnel. Que balela, eu pensava. Mas quando eu cheguei perto da entrada, vi pelo retrovisor que um carro tinha encostado na minha traseira. Ele estava com o farol apagado. E percebi, pelo barulho, que ele acelerou ainda mais. Pisei no acelerador para tentar escapar da colisão, mas foi em vão. Senti uma forte pancada na traseira do carro. Então, eu desci do meu carro. Não era bem para tirar satisfação. Era para tentar entender o que tinha acontecido. Às vezes, o outro motorista havia passado mal. Mas ele abriu a porta do carro quando eu estava chegando. E eu vi uma coisa terrível. O homem abriu a boca e dela saiu uma gosma de sangue que espirrou no chão. Ele parecia esmagado. Alguns ossos dos braços e das pernas saltados. Um dos olhos estava pendurado, seguro apenas pelo seu nervo. Era uma coisa demoníaca e sinistra. Ele estendia as duas mãos para mim e pedia socorro. Desesperado e quase mijando nas calças de medo, corri de volta para o meu carro e fui embora o mais rápido possível. Em casa, não consegui acompanhar a vitória do meu time. Eu deveria ter ficado feliz com ela, mas ainda pensava na aparição fantasmagórica do túnel. Às vezes, temos que aceitar que algumas lendas, elas podem ser reais. Uma grande tormenta assolava a cidade, trazendo grandes transtornos e inundações por diversos bairros. O sistema elétrico tinha entrado em colapso, o que ocasionou na parada do metrô da cidade, cheio de pessoas que precisavam circular entre os locais. Depois que o maquinista deixou bem claro que as pessoas precisavam se acalmar e esperar a tempestade passar, ele acabou passando mal e desmaiando. Um adolescente ligou a luz da lanterna do seu celular e propôs um desafio aos amigos que estavam ali com ele, explorarem os túneis do metrô.
Quem sabe a gente não encontra a múmia do grande faraó Akhenaton. E nessa parte da fala, ele usou a sua melhor voz misteriosa, justo para causar medo. Então, o grupo de adolescentes rebeldes forçaram uma das portas e abriram, ganhando a liberdade do metrô para explorar aqueles túneis macabros e escuros. Conforme eles avançam pelas passagens escuras, eles descobrem inscrições antigas nas paredes e sentem uma presença sinistra ao seu redor. Mais à frente, eles encontram uma porta velha com uma fresta aberta. Eles entram para investigar. A sala estava repleta de papéis velhos, todos com desenhos estranhos que pareciam ser de alguma espécie de ritual macabro e proibido. A todo momento, eles estavam verificando se o metrô ainda estava parado. A cada vez que eles avançavam pelo túnel, sabiam que a luz poderia voltar a qualquer momento. E eles, com certeza, perderiam a carona. Mas poderiam andar até a próxima estação e esperar o próximo metrô que chegasse. Mas um deles não estava muito convicto com isso. Pelo barulho da superfície, o mundo inteiro poderia estar desabando, o fim do mundo acontecendo e eles brincando de caça-fantasmas. Só faltava aparecer o Geleia, e eles têm aquelas armas super legais. Acontece que nem sempre é como nos filmes, que todos escapam, ou em filmes de terror, em que todos morrem. Às vezes, eles ficam no meio termo, entre viver e morrer. Um desafio se equilibrar nessas linhas do destino. Agora, eles escutaram um barulho na frente, como se algo pontudo estivesse arranhando um quadro negro. Algo que eles sentiram na hora. Algo que arrepiava e era horrível. Eles tamparam os ouvidos. O barulho era ensurdecedor. Cara, vamos embora daqui rápido. Voltar para o metrô e esperar a luz voltar. Disse um dos jovens, querendo esconder que estava morrendo de medo. Mas ele tremia e a sua voz saiu gaguejada. Um deles segurou para não rir. Ele parecia ter uma influência maior nos outros. Ele falou em tom de ordem e eles seguiriam em frente. Quem não quisesse ir, poderia voltar ao metrô. Mas nessas horas, ninguém queria voltar sozinho. Então, todos eles seguiram em frente, na direção do barulho. O arranhar seguia. Os jovens estavam apreensivos. O arranhar estava mais próximo agora. Um deles iluminou uma frase gigante pintada de vermelho em uma das paredes do túnel. Estava escrito lá: Túnel das Almas Perdidas. E embaixo o desenho de um fantasma, desses mal feitos no paintbrush. O líder dos jovens deu uma grande gargalhada. Algum safado já passou por aqui e deixou essas brincadeiras. Mas uma voz cavernosa saiu do fundo do breu que se encontrava o túnel. Não é nenhuma brincadeira. E então, vindo da escuridão, uma figura alta, pálida, e com os dedos que terminavam em lâminas afiadas apareceu e veio correndo na direção dos jovens, que gritaram de medo e de terror. Mas a criatura era rápida e logo os alcançou. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, uma outra criatura apareceu, pedindo desculpas aos jovens que seguiram correndo. Não precisam ter medo. Vocês estão seguros aqui. Mas os jovens
Assustados, não quiseram voltar, de maneira nenhuma. Agora eles queriam voltar ao metrô e esperarem quietinhos a luz voltar e o transporte andar. Em casa, eles descansariam e pensariam melhor sobre os acontecimentos, dessa vez com a cabeça mais fresca. Acontece que no lugar em que era para estar o metrô, eles viram uma seita. Algumas pessoas com os cabelos enormes cobrindo o rosto, sentadas em círculo. No meio dessas pessoas, a cabeça de um morto, sem os olhos, repousava em cima de uma placa de madeira. As pessoas da seita estavam escutando passos e logo se levantaram. Elas não tinham os olhos também e se locomoviam através do som. Quem está aí? Quem está aí? Vem até mim. Mas os jovens correram. Não sabiam bem para onde. Já tinham perdido a carona. Eles só queriam chegar até uma outra estação, se reunir com as pessoas que estivessem esperando o metrô e fossem embora daquele inferno. Mas eles, embora tivessem corrido muito, exaustos, eles viram uma luz no fim do túnel. Uma pequena bênção naquele desespero de escuridão. Então, eles correram e, arfando, eles perceberam que estavam sozinhos na nova estação, apenas na companhia das luzes de emergência, que estavam começando a piscar e dar indícios que se apagariam a qualquer momento. A tormenta continuava castigando a superfície. Os jovens temiam que o fim do mundo estava chegando. Ali embaixo, eles fugiram das almas perdidas. Mas ali também servia como um bunker. As pessoas poderiam estar sendo mortas nesse exato momento. O celular ainda estava sem sinal. Então, eles esperaram. Na mente deles, algumas horas. Eles estavam mental e fisicamente cansados. Ninguém havia chegado na estação. Tudo estava muito deserto e silencioso. Mas só de não aparecer nenhum fantasma, deixaram eles mais tranquilos. Assim, um barulho começou bem de longe, deixando os jovens apreensivos, e o barulho foi aumentando, até que o metrô surgiu, coberto de sangue, espinhos e ossos. Sem pensar duas vezes, os jovens entraram e viram passageiros pálidos e com olhares vazios. Eles contavam sobre o condutor, uma criatura de olhos vermelhos e uma aura maligna. O metrô estava indo para sua estação final, a Ilha do Medo e do Sofrimento Eterno. Os jovens seriam mais almas para povoar aquele lugar